Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 22 de agosto de 2023 e antes de irmos para o resumão do dia, minha gente, duas informações importantes. Primeiro, eu vou pedir o like antes do vídeo terminar, que aí eu acho que vocês se engajam mais. E segundo, eu peço desculpas pelo atraso do vídeo de hoje, mas eu estava resolvendo a renovação da minha CNH / transferência de documento para São Paulo / mudança de nome para o nome de casada / mudança de RG. Pensa num BO. Pronto, foi o que eu vivi hoje a tarde inteira. E por isso que atrasou um pouquinho, mas cá estamos para falarmos de resumão do dia. Então vamos lá, minha gente. Dá para ver aqui? Dá. Bolsas da Ásia, elas fecham no positivo. Vamos lá. Primeiro de tudo, puxadas pelas empresas de tecnologia que surfaram a positividade das bolsas lá dos Estados Unidos de ontem. Lembra que eu comentei com vocês ontem que o fato de o balanço da Nvidia ser na quarta-feira e o mercado acreditar num balanço incrível, por si só fez com que as ações da Nvidia subissem um monte ontem e contaminassem positivamente outras ações de tecnologia dos Estados Unidos. Pois bem, na abertura das bolsas da Ásia, as empresas de tecnologia por lá também puxaram forte e surfaram essa onda positiva que teve nos Estados Unidos no dia de ontem. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, minha gente, é o seguinte: a China, nesta madrugada, ela resolveu atuar no yuan contra a desvalorização dessa moeda perante o dólar. E isso soou como uma investida da China, do governo chinês, para controle de sua economia. Isso por si só fez com que as bolsas também ficassem no positivo por lá e refletisse nas commodities. Quando a gente olha commodities aqui, minha gente, dá pra ver? Ah, pronto. Quando a gente olha commodities aqui, o yuan ontem, se vocês olharem, por exemplo, o resumão de ontem, o yuan não, o minério de ferro, ele estava cotado aí em 777 mil yuans. Ele deu um salto para 810, foi um super salto. Aqui vocês estão vendo 2% de alta, mas é 2% que aconteceu durante o dia de hoje, fora a alta que teve durante a madrugada, tá? Então o minério de ferro deu um salto enorme, o que corroborou, obviamente, com a Vale, que tem um peso significativo no nosso Ibovespa, e com as siderúrgicas também, que são listadas na nossa bolsa, tá? Não só a Vale, tá, minha gente? Mineradoras do mundo inteiro surfaram essa onda aí desse salto que o minério de ferro deu de ontem para hoje. Já o petróleo, ele está numa leve realização em relação à alta que ele veio nos últimos, um mês e meio, tá? Então, assim, a gente teve o petróleo no negativo no dia de hoje, mas por pura realização das altas que ele tem nesses últimos dias, tá, minha gente? Nada demais, nada de muito preocupante. Há quem diga, tá? Há quem diga que, na verdade, o petróleo, ele está refletindo muito mais a fraqueza da economia chinesa e que o minério de ferro está muito mais volátil, tá? Mas, enfim, a análise de analistas e analistas, economistas e economistas. Eu trago para vocês aqui as principais visões, ok? Bom, então assim, temos um cenário sim de commodities em alta no dia de hoje, tá? Quando a gente olha aqui, a gente só vê minério de ferro, ouro e o petróleo, mas se vocês olharem cobre, se vocês olharem as commodities agrícolas, enfim, nós temos um dia positivo no dia de hoje, ok? Quando a gente vem para as bolsas da Europa, completamente verdinhas, como vocês podem ver aqui, e quem puxou, quais empresas puxaram a positividade das bolsas da Europa? Mineradoras, empresas de tecnologia. Se vocês olharem assim, quem se destacou mesmo, foi a chave aí do dia, na Europa são as empresas de mineração e as empresas de tecnologia. Mineração por conta do minério de ferro, que deu um salto de ontem para hoje. Empresas de tecnologia nessa esteira de expectativa aí do balanço da Nvidia, que corroborou para a alta das empresas de tech no mundo inteiro, tá? Bom, quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, minha gente, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, dá para ver? Dá. Quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, minha gente, o cenário já muda um pouco. As bolsas dos Estados Unidos estavam hoje pela manhã no positivo, ok? Só que o que acontece? Elas acabam virando para o negativo, a não ser a Nasdaq, que fecha praticamente no 0 a 0 aqui, mas fora isso, o Dow Jones, o Russell e o S&P, que é uma composição do Dow Jones com a Nasdaq, o Dow Jones pesou mais do que a positividade da Nasdaq, que acaba fechando também no negativo. Então, as bolsas dos Estados Unidos viram no período da tarde por lá. Vamos entender por quê. Bom, vamos lá. De ontem para hoje, uma outra empresa de classificação de risco, que é chamada a S&P,
ela rebaixou a nota de outras 10 instituições financeiras dos Estados Unidos por conta de risco de crédito, tá? Nesse contexto, nós tivemos há uma semana atrás, se eu não me engano, a Moody's fazendo isso e agora a S&P fazendo isso também. Tanto que o setor bancário hoje, nos Estados Unidos, sente essa pressão aí do rebaixamento das notas que tem acontecido, né? Vale lembrar, só um parênteses, vale lembrar que vocês devem estar acompanhando ou ter ouvido falar que os treasuries dos Estados Unidos de 10 anos, 20 anos, enfim, eles estão em suas máximas desde 2007, desde 2008. E o que nós tivemos? Quando nós tivemos a quebra dos bancos lá dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, o Signature Bank, não me recordo o nome de todos eles, mas quando a gente teve a quebra desses bancos lá em fevereiro, no início deste ano, os juros americanos, a ponta longa dos juros estava muito alta, tá? E nós estamos vivendo novamente essa experiência de os juros dos Estados Unidos da ponta longa estarem subindo muito nesses últimos dias a patamares de 2007, a patamares, enfim, das crises que nós já vivemos por lá. Então, por isso do rebaixamento das notas, minha gente, porque neste cenário, não era neste cenário, mas num cenário parecido com este no início do ano, nós tivemos quebra de bancos menores. Então, por isso do rebaixamento dessas notas, da preocupação de crédito mencionada por essas empresas que fizeram o rebaixamento das notas, essas empresas de classificação de risco, ok? Então, nós tivemos de ontem para hoje isto. Hoje pela manhã saíram construção de casa, venda de casas usadas nos Estados Unidos veio bem mais fraco, o que faz sentido, porque de certa forma nós estamos com juros altos nos Estados Unidos, então aí o juros de hipoteca ele acaba ficando mais alto e desincentiva a venda de casas usadas, né? Esse negócio, esse business, ok? Então trouxe esse número negativo no dia de hoje e o que acontece, minha gente? Agora à tarde, o Barkin, que ele é um membro do Fed, ele no seu discurso menciona que pode ser que a economia americana reacelere antes da inflação arrefecer por lá. E isso é muito perigoso no sentido de novas altas de juros pelos Estados Unidos, tá? Então, assim, o membro do Banco Central americano falando que, olha, minha gente, a inflação estava até arrefecendo, mas com o reaquecimento da economia, talvez esse caminho de queda da inflação não perdure. Então, isso foi a cereja do bolo para que as bolsas dos Estados Unidos virassem hoje e fechassem no negativo, ok? Bom, vamos lá. Vindo agora, né, aqui pro Brasil, a gente teve uma bolsa extremamente positiva, ainda bem, depois de milhares de micro quedas, mas que se somaram e se transformaram numa queda de 5% praticamente esse mês. A gente teve uma recuperação um pouco mais considerável no dia de hoje da nossa bolsa, muito puxada pela movimentação das commodities. Minha gente, vamos lá, de novo, eu falei isso ontem com vocês no resumão aqui. Se a China espirra, a gente gripa. Se a China resfria, aí a gente adoece de vez. Certo? Então, assim, na medida em que a China deu uma respirada nessa madrugada, as bolsas por lá deram uma respirada, as commodities reagiram a isso, a gente tem um reflexo na nossa bolsa. Tá? Então, assim, a gente até se descorrelaciona das bolsas dos Estados Unidos na medida em que elas viram para o negativo por conta dessa movimentação forte de commodities que nós tivemos no dia de hoje, que levou a reboque aí as empresas de commodity da nossa bolsa. A exemplo da Vale, que fecha com mais de 2% de alta, que tem um peso significativo, um peso muito importante na nossa bolsa. Mas vamos lá. Além disto, lembra que eu comentei ontem com vocês que a ida do presidente Lula para a África, sem resolver a reforma ministerial e etc., trouxe um temor para o mercado de que o projeto do arcabouço fiscal poderia ficar para ser aprovado só no retorno do Lula, que seria 28 de agosto, e que ficaria muito próximo aí da aprovação da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária do ano que vem, que ela tem que ser aprovada até 31 de agosto. Pois bem, hoje a situação mudou e agora, neste exato momento, inclusive que eu estou gravando esse vídeo para vocês, a Câmara está discutindo a aprovação do arcabouço fiscal e talvez ele vai ser aprovado hoje. Então isso traz um alívio primeiro para os nossos juros futuros, que eles dão uma arrefecida na medida em que o tema fiscal volta para o radar de Brasília, tá?
Além disso, também, aparentemente, foi excluído do texto a parte em que o Senado acrescentou lá, no momento em que esteve lá no Senado, que permitia despesas condicionadas a partir do ano que vem, tá? Então, assim, essas despesas, aparentemente, elas não vão existir e toda vez que elas forem necessárias, terá que acontecer uma nova aprovação no Congresso. Dá para entender um pouco do interesse do Congresso em relação a isso, mas olhando pelo lado fiscal do nosso país, não deixa de ser uma notícia boa. Por fim, também, minha gente, aparentemente, o governo fez costurou um acordo com a Câmara ali que eles vão lançar tanto uma medida provisória quanto uma lei, como chama o termo técnico? Vou olhar aqui para vocês. O projeto de lei, pronto. Tanto uma medida provisória quanto um projeto de lei para que a taxação de investimentos offshore aconteça, tá? Eu não sei se vocês recordam, eu comentei com vocês isso no resumão da semana passada, de que havia uma... Porque assim, o governo precisa arrecadar para ele gastar o tanto que ele está disposto a gastar. O Ministério da Fazenda conta com a arrecadação dessa taxação dos investimentos offshore, certo? E a Câmara e o Senado estavam extremamente resistentes a, inclusive, pautar isto para ir para aprovação. Eles não estavam querendo fazer isso. Isso é uma medida, assim, isso é uma perda de arrecadação importante para o governo. Então, vamos lá. Hoje, a Câmara resolve colocar o arcabouço fiscal em votação, tira parte do texto que é pior para o fiscal do país e ainda surge de novo o assunto aí de transformar numa medida provisória e num projeto de lei essa questão da taxação de offshore, certo? Então, assim, isso para o fiscal do país trouxe alívio. Então, isso faz com que a nossa bolsa, que não virasse junto com as bolsas dos Estados Unidos para fechar no negativo no dia de hoje. E ela fecha no positivo, bem positivo, inclusive. Tivemos, então, motivadores vindos da China e motivadores internos também relacionados à responsabilidade fiscal do nosso país. Ok? Bom, quando a gente olha para o dólar, eu vou pedir para vocês deixa eu ver se dá para ver aqui. Desconsiderarem essas cotações aqui, porque a página, a atualização do panorama que já aconteceu e aí, enfim, o resultado de hoje foi zerado, mas eu trouxe aqui para vocês. Nós tivemos que, o nosso dólar fechando com uma queda de 0,81, proveniente de tudo que eu já falei com vocês, motivadores da China, motivadores internos e uma correlação de emergentes no país. Quando eu trago aqui para vocês, por exemplo, esse daqui é o peso mexicano. O peso mexicano hoje, por exemplo, ele fecha com 0,65 de queda também. Então, houve assim, os emergentes, eles surfam a onda positiva de commodities de um modo geral, a gente mais, né, por conta da Vale, etc., mas os emergentes, eles surfam essa movimentação. Então, a gente tem o nosso dólar fechando no negativo no dia de hoje e a nossa bolsa, dá pra ver aqui? E a nossa bolsa fechando bastante positiva, ok? Sim. Só para fechar aqui para vocês, eu esqueci de comentar uma coisa sobre os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, as varejistas hoje caíram em bloco, também corroborando para a negatividade das bolsas dos Estados Unidos, e caíram muito. Porque, primeiro, a Dix, que ela é uma varejista de esporte lá, como se fosse, sei lá, uma Centauro nossa, ela anunciou uma expectativa de perda de receita ainda este ano até o final do ano. As ações dela, minha gente, caíram 24% e acabou contaminando outras varejistas listadas na bolsa lá, como, por exemplo, a Macy's. A Macy's, quem já foi nos Estados Unidos sempre conhece a Macy's, né? Macy's. A Macy's chegou a cair aí 13% também no dia de hoje. Então, as empresas de varejo que caíram em bloco aí corroboram para a queda, para a negatividade do Dow Jones, que elas estão listadas, algumas estão listadas no Dow Jones, que corrobora então para a negatividade do S&P, tá? Faltou eu falar essa parte aí. Então é isto. Espero que tenham entendido as movimentações de hoje, espero que tenham aprendido um pouquinho. E, de novo, se gostarem do conteúdo, considerem dar aquele like para eu ficar sabendo. E eu fico à disposição aqui para comentários, dúvidas, para a gente falar um pouquinho sobre mercados e contexto, ok? Então, até o resumão de amanhã. Beijo e tchau, tchau!